Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Otávio Facuri, seja bem-vindo ao Senado Federal. Eu queria começar dizendo que se todos os depoentes que aqui vieram agissem como o senhor Otávio Facuri, nós já teríamos apurado tudo que precisamos apurar. Porque apesar dele ter recebido um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, ele aqui defendeu tudo que ele fez, todas as suas ideias, como uma espécie de mártir do bolsonarismo. Só que, na verdade, ele confessou uma série de crimes. Vai nos diminuir muito o nosso trabalho. Isso é a minha visão. Mas eu elogio a firmeza de Vossa Senhoria, diferentemente de outros que aqui tiveram, que ficaram negando tudo. Bom, e por que é que eu estou dizendo isso? Porque Vossa Senhoria é investigado por várias razões, não é? Por exemplo, é investigado no Supremo Tribunal Federal, no inquérito dos atos com pautas antidemocráticas, naquela organização digital criminosa, não é? E teve recentemente a sua conta no Twitter suspensa em razão de uma decisão judicial do STF no inquérito das fake news, embora Vossa Senhoria continue ativamente, né, publicando nas redes sociais, e aqui foram dados vários exemplos, né? Bom, eu tinha algumas perguntas para fazer e vou tentar fazê-las. Eu vou tentar fazê-las aqui. Bom, primeiro já ficou claro que ele financia sites, plataformas, influenciadores digitais. Ele já declinou que faz, não é? Ele disse realmente que já financiou uma vez o Terça Livre do Alan dos Santos, com R$90 esse financiamento, não é? Agora eu pergunto, quando o senhor faz esse financiamento, se restringe às contas que o senhor tem aqui no Brasil, ou o senhor tem lá fora, tem empresas offshores em paraísos fiscais? Sim ou não? Apesar de entender que não faz parte do âmbito da CPI, no meu entendimento, eu vou responder a sua pergunta. Como eu expliquei no começo da minha fala aqui, eu morei em Nova York, trabalhei lá. Então o senhor tem empresa lá? Trabalhei por 6 anos lá, eu oferi renda no exterior. Pois não. E com essa renda eu constituí empresa declarada... É só porque eu só tenho 15 minutos. Não, entendeu? mas eu vou dar a resposta inteira. Então constituída, eu vou ter que pedir mais tempo aí para o presidente. Constituída dentro da legislação do país onde está, com declaração ao Banco Central e ao Imposto de Renda. Tá, meu tempo ali está contado errado, viu, presidente? Eu não falei 5 minutos ainda, não. Então o senhor tem, não é? Sim. Eu perguntei isso e tem a ver, porque muito do financiamento de fake news vem de empresas offshore lá de fora. Não das minhas. Vem do exterior. Não estou dizendo que é o seu caso, mas estou dizendo que eu tinha que perguntar por essa razão. Essas empresas são todas declaradas no imposto de renda, né? Todas. Todas, muito bem. Qual é a sua relação pessoal e empresarial com Steve Bannon? Não conheço Steve Bannon. Steve Bannon, aquele ideólogo sim, eu conheço da pelas redes sociais, mas não o americana, não conheço que como pegou pessoa. uma propina na construção daquele muro entre os Estados Unidos e o México. Não conhece? Não conheço. Essa figura nunca estive não, com né? ele, não conheço. Tá. Por que a empresa Reotura Ativos está em liquidação? Perdão? Qual? A empresa Reotura Ativos pertence a Vossa Senhoria? Qual empresa? Não estou recordado. Não? Eu não estou recordado de qual o senhor está falando. Bom, sem problema. Eu acho que já ficou claro, e Vossa Senhoria aqui falou muito bem, inclusive daquelas empresas que são
vinculadas, empresas não, os sites que o IFB hospeda. Primeiro, é muito estranho, e eu daria um conselho a Vossa Senhoria, que na verdade já financia, ou já financiou o Instituto Força Brasil, é vice-presidente, e todas as matérias que foram mostradas aqui de negacionismo, de ataques à vacina, Vossa Senhoria disse que não tinha conhecimento. Sim, sim. Eu faço uma sugestão, talvez o advogado de Vossa Senhoria devesse fazer também, que uma pessoa não pode assumir a responsabilidade de ser vice-presidente de uma instituição, financiar essa instituição e poder ser acusada dos crimes que o Instituto Força Brasil cometeu e continua cometendo. Inclusive naquela tentativa de vender por preço subfaturado, pagando propina, vacinas que na verdade não existiam. O senhor conhece os integrantes do Gabinete do Ódio? Felipe Martins e os demais? Não, eu desconheço a existência de um gabinete do ódio. Para mim isso é um meme, é uma piada. Mas o senhor perguntou do Felipe Martins, conheço o Felipe Martins. Conheço ele antes da Presidente, antes só da para eleição. retificar o depoente, gabinete do ódio, inclusive como ele se auto-intitula, segundo o inquérito de fake news que está compartilhado nessa comissão parlamentar de inquérito. Que ninguém é obrigado a concordar com a designação, naturalmente. Não, perfeito, mas é como eles se auto-intitulam. Não é uma denominação que foi dada aqui. Está no inquérito definido a partir das interceptações telefônicas que tem. Bom, veja o meu tempo aí, presidente. Vou falar sobre isso. O Gabinete do Ódio, então, o senhor não conhece. Mas o senhor conhece o senhor Paulo Enéas, né? Sim. Ele mora num apartamento da propriedade do senhor? Sim, ele é inquilino do apartamento. Ele paga ao senhor um aluguel? Sim. Ele paga um aluguel, senhor? Não Sim, é uma coisa graciosa, né? Não, ele tem um pagamento, uma O compensação. senhor sabe que ele é o dono do chamado Crítica Nacional. Inclusive, no seu depoimento na Polícia Federal, o senhor disse que já financiou o Crítica Nacional, mas que agora o senhor faz parte do grupo de aconselhamento editorial do Crítica Nacional. Vou dar uns exemplos aqui do que faz o Crítica Nacional. Por exemplo, estudo mostra que máscaras oferecem pouca proteção contra o vírus chinês. Vírus chinês, uma falácia do espantalho, a pseudo-questão da vacinação obrigatória. Tratamento precoce versus vacinação, o medo induzido venceu a racionalidade. Vacina contra a Covid pode afetar fertilidade masculina, segundo estudo da Universidade de Miami. Instituto Força Brasil responde à matéria da época e por aí vai. Veja, o senhor é do conselho, da comissão de aconselhamento disso aqui. O senhor não tem conhecimento nem responsabilidade por nada disso? Não, responsabilidade aqui? Não. Porque tem concordância? Se eu estou ciente, eu posso dar minha opinião dentro do conselho. Eu, recentemente, nem tenho dado opinião mais, porque eu tenho estado ocupado. Apesar do senador Aziz ter falado que eu sou um desocupado, eu refuto essa declaração. Eu sei, mas eu quero... Eu preciso repor aqui algumas coisas da verdade aqui. Não é? Primeiro, essa questão das vacinas, o senhor aqui também emitiu informações que não correspondem à realidade. As 4 vacinas que hoje são administradas no Brasil, todas elas tiveram a terceira fase feita no próprio Brasil. Então, Vossa Senhoria está propagando uma ideia que não O que eu li é que foi dispensada a terceira fase. A realidade. Foi dispensada a terceira fase. Não, foi dispensada para aquelas que viriam. Era a Covaxin, era a Sputnik, mas todas as outras tiveram a fase 3 aqui no Brasil. A terceira fase nos Estados Unidos vai terminar em 2023 assim, para Vossa Senhoria saber. Outra coisa, diferentemente do que Vossa Senhoria pensa, sabe, por exemplo, a matéria que saiu hoje no jornal o Globo, 94% das internações no Hospital Raul Gazola, no Rio de Janeiro, hoje são de pessoas que não se vacinaram. 94% de quem se internou lá. É mais um dado para complementar essa informação de que a vacina realmente ela protege, ela tem resultado. O senhor também está aí
respondendo a um inquérito por querer fechar o Supremo Tribunal Federal, por querer retirar de lá os ministros. Eu tenho aqui, por exemplo, uma conversa entre o senhor e o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele parece que o governo ia editar uma MP. Essa MP deveria ser editada pelo presidente para que ele pudesse, na sequência, convocar o plebiscito. Mas eu entendo que é uma coisa bem difícil. E a cassação dos ministros seria essa outra proposta que você mencionou, que também tem suas dificuldades, que precisa ter apoio, das Forças Armadas para que possa ir adiante, e eu não sei como. Nesse grupo, a gente está discutindo uma saída plebiscitária. Seria uma proposta de um plebiscito para dissolver a alta instância do judiciário, Então, Vossa Senhoria está sendo investigado por estar atentando contra o Estado democrático de direito no nosso país. Isso é muito grave. Eu agrego a isso o fato de que Vossa Senhoria defendeu a imunidade de rebanho. A tese da imunidade de rebanho, que é tese científica, por sinal, funcionou para mim e para a minha família toda. O tratamento precoce funcionou muito bem. Todos se curaram sem vacina. Portanto, vá procurar a fronteira do Brasil com o México e pare de espalhar mentiras. Isso foi dirigido a mim. Não vou nem levar isso aí em consideração. A maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid. Então, aquilo que eu falei, o doutor Facuri, ele aqui confessou diversos crimes, presidente. Agora, o senhor sabe o que acontece, presidente? É que, talvez estimulados pelo presidente Bolsonaro, eles acham que vão ficar impunes. Vão ficar impunes. Todos eles acham que vão ficar impunes. Eu queria lembrar ao nobre depoente que o deputado Daniel Silveira, que tinha imunidade parlamentar, que usou o seu mesmo argumento de defesa da liberdade de expressão, está preso. Está preso, vai ser cassado. A própria Câmara dos Deputados autorizou a prisão dele. O senhor Roberto Jefferson, que é presidente do partido do qual o senhor faz parte, está preso por atentar contra a liberdade e a democracia no Brasil. Dizem que o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, está em pânico, porque pode ser preso, o filho do presidente. Dizem por aí que ele pode ser preso. Então, todos os que vêm aqui deveriam ser alertados, e eu vou lhe alertar para o que é que pode acontecer, já que o senhor quer ser um mártir do bolsonarismo, O senhor foi um dos que mais foi acusado de ter cometido crimes durante a pandemia, além de ter assacado contra a honra de muita gente. O senhor se apresentou sem máscara, sem distanciamento social, apareceu naquele videoclipe ali tirando a máscara para dizer que era, não sei, o machão, não sei o quê, que não é atingido pela doença. O Código Penal, no seu artigo 132, diz o seguinte: quando se tratar de crime, perigo para a vida ou saúde de outrem, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Quando o senhor não usa máscara ou manda as pessoas não usarem máscaras, o senhor está cometendo uma infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Quando Vossa Senhoria propaga o uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, o senhor incorre, por exemplo, no crime de epidemia. Artigo 267. Eu estou parecendo até o Fabiano Contarato aqui. Artigo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. 10 a 15 anos.
Parágrafo 1º. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Com certeza muita gente morreu porque foi nessa conversa mole de usar esses medicamentos. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos, ou, se resulta a morte, 2 a 4 anos. Publicidade enganosa, sair dizendo, tome cloroquina, tome não sei o que é bom. Eu fiquei bom, eu não me vacinei, tomei cloroquina, minha família toda adoeceu e eu estou vivo aqui, eles também. Crime de publicidade enganosa, Código de Defesa do Consumidor, artigos 67, 68 e 69. Artigo 67, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 68, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou sua segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Quando o senhor financia sites, canais e manifestos que propagam fake news sobre a pandemia, como o uso do tratamento precoce, o senhor se torna participante de diversos crimes. Perigo para a vida ou saúde de outrem, crimes de epidemia, crime de publicidade enganosa, tudo isso terá que responder. O senhor é um dos alvos dessa investigação do inquérito do STF que investiga as fake news e uma campanha de difamação contra o Congresso Nacional e o STF. Sabe onde é que o senhor vai ser enquadrado? Na nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, entre os quais tem como crime a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Penas de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos. Além do fato de que Vossa Senhoria está enquadrado lá no processo do Supremo como integrante de uma organização digital criminosa. E isso pode levar a uma reclusão de 3 a 8 anos. Eu sei que as redes sociais bolsonaristas devem estar lhe botando lá no céu. O nosso Marte está lá no céu. Mas o senhor tem que se lembrar que o senhor vai ter que responder a isso. A tudo isso. E o senhor está pensando que aquele relator que estava aqui de manhã vai aliviar para o senhor? Vai não. E quando isso bater lá no Supremo, Ministério Público, em todos os lugares, lá na ONU, que nós vamos lá, em todos os lugares, vai sobrar para o senhor alguma coisa. Então, embora eu elogie aqui a sua coragem, o seu compromisso ideológico com essa maluquice que é esse bolsonarismo no nosso país, mas Vossa Senhoria está se arriscando bastante. Foi excelente o seu depoimento, porque Vossa Senhoria confirmou tudo aqui que nós queríamos saber e confirmar. Eu só lamento que Vossa Senhoria venha faça parte de um projeto que Vossa Senhoria podia pelo menos avaliar. Eu vejo que Vossa Senhoria é uma pessoa preparada, inteligente, um empresário de sucesso e está associado a um projeto que está destruindo o Brasil, que nos colocou numa tragédia sanitária com 596 mil pessoas mortas, que hoje no Brasil o que nós estamos vendo é desemprego, é inflação para o pobre, é fome, é gente correndo atrás de osso jogado fora para o supermercado. É esse o governo que o senhor ajudou a construir e apoia um governo onde no país nós temos mais de 13% de pessoas desempregadas, um governo que atenta contra a liberdade, contra a democracia, que só comprou vacina para poder atender a população brasileira, porque o povo pressionou e essa CPI cobrou. Então, mais do que uma inquirição, eu quero lhe fazer um aconselhamento, diferente do que Vossa Senhoria faz ao Instituto Força Brasil e ao Crítica Nacional. Faça uma autocrítica, negue, quando for à justiça, boa parte disso que o senhor aqui confirmou, porque senão o senhor vai ser condenado e talvez, apesar de rico, de poderoso, termine acontecendo com o senhor o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Cadeia.
Obrigado, presidente.